Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Bom dia, crianças, tudo bem? Que bom, espero que todos estejam bem. Estamos aqui mais um domingo com vocês, fazendo o ANSI, dessa forma virtual, né? De um jeito diferente, mas que a gente consegue aprender, brincar e entender um pouco mais sobre a vida de Cristo nos nossos dias, tá bom? Tudo bem, tia Camila? Tudo bem, bom dia a todo mundo que está em casa. Vamos animar que hoje é mais um domingo de ANSI. É isso aí, então vamos começar. Primeiro agradecendo a todo mundo que está assistindo mais uma vez, aos voluntários também do ANSI, tá bom? Vou pedir para a tia Camila pegar a bandeira do Brasil, para a gente cantar o hino da bandeira, tá bem? Todo mundo aí em casa com a gente, legal? Vamos lá? Todo mundo em casa junto, tá bem? Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz, tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da Muito bem. Deixa eu botar mais a bandeira do Brasil. Agora nós vamos pegar a bandeira do ANSI. Quero ver todo mundo em casa cantando com a gente bem forte, tá bom? Chama o papai, chama a mamãe, todo mundo junto, tá bem? Vamos lá? 1, 2, 3. Família ANSI vá, filho onde Deus mandar. Obreiro aprovado, não se envergonha, servindo ao Senhor, recompensas ganha. Vá ao ANSI, prontos para marchar. Vá ao ANSI, na verdade andar. A palavra de Deus viver. O ANSI já servindo o Salvador, constante, sem temor, firmado em seu amor. Lhe dai louvor, o seu pendão alçar, a obra contemplar, vitória ao fim ganhar, pra Cristo Senhor. O ANSI, marcha! Muito bem! Que bom, hein, crianças? Agora nós vamos fazer o juramento à Bíblia, todo mundo com a mão direita estendida. Repita comigo, tá? Comprometo-me a honrar a Bíblia, a santa palavra de Deus, e farei dela uma lâmpada para os meus pés e uma luz para os meus caminhos, e guardarei as tuas palavras para não pecar contra ti. Muito bem, amém. Bom, vamos orar agora, agradecendo por este dia, por este domingo, esse dia que você também está assistindo em casa. Vamos lá, fechem os olhinhos juntos comigo. Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai, obrigado por mais um momento aqui junto com todos, nesse momento diferente, mas nós sabemos que é para a tua adoração, é para o teu louvor, Pai, e também para o ensinamento da tua vida, das nossas vidas, Senhor. Que as crianças possam nos ouvir, que aos outros voluntários também, e aos pais, e a todos os familiares, e assim possamos levar a tua boa obra para todos aqueles que não a conhecem. Abençoe este dia, Pai, que tudo corra bem. Em nome de Jesus, amém. Muito bom. E aí, vamos se aquecer um pouco para começar os nossos jogos, tia Camila? Vamos para aquecimento. Bora levantar aí. Quem está sentado, levanta. Dá uma Vamos esticada. começar. Eu vou falando aqui e vocês têm que fazer em casa, hein? Igual a gente sempre fez, beleza? Vamos lá então. Uma esticadinha aqui, ó. Vou guardar aqui. Opa. Não posso fechar o celular.
mundo aí em casa junto com a gente, tá legal? Quero só ver, hein? Vamos lá. Escala do braço pra frente aqui, dá uma alongada, volta um pouquinho, de novo, volta. Aqui ó, um pouquinho na cabeça, dá uma estiradinha no pescoço, pra dar uma alongada legal. Se tiver com aquela preguiça, já joga ela pra fora, do outro lado agora. Braço direito para lá, cabeça para o outro lado. Conta aí até 10, 5, 7, 8, 9, 10. Do outro lado, mesma coisa. Aí, 8, 9, 10. Boa. Agora, deixa um pouco essa perna aqui, ó. Abre um pouquinho aqui. Dá uma esticada. Máximo que você conseguir. E essa mão lá para a esquerda. Dá uma alongada. Bem gostoso, ó. Deixa o corpo relaxar. Mantém para esticar. Volta. Devagar. Do outro lado agora. Aí. Boa. Agora aqui, ó. Desafio, hein? Pezinho. Opa. Correndo lá. Se conseguir. Estica o braço esquerdo. Aê! Agora volta, outro. Quero ver o equilíbrio de vocês, hein? Todo mundo aí em casa fazendo junto com a gente. Vamos lá. Boa! Agora aquela que todo mundo pede, todas as nossas lives. Aqui, ó, baixou. Aperta o ar. Vai apertando. Joga todo o tempo que você aqui na mão. Isso, baixa no ar, baixa no ar. Aqui, ó. Isso. Tá bom aí? E você em casa, como é que tá? Vai voltando. Agora rebaixa de ombro. Boa, muito bem. Muito bem, crianças. E aí, aqueceu? Vamos lá para mais um jogo? Vamos aqui arrumar o nosso espaço. Aqui a nossa famosa mesa de todas as semanas. E bom, certinho. Vou explicar aqui então para vocês como é que vai ser a nossa brincadeira de hoje. Cada um vai ter a sua bexiga. A ideia é fazer com a bexiga. Se não tiver a bexiga, pode ser no soco, mas eu acho que é mais interessante a bexiga. Vocês vão entender por que daqui a pouco. Tá bom? O que eu fiz aqui? Eu coloquei, na verdade eu peguei aquele rolo do papel higiênico da cabra e recortei ele em 8 pedaços, tá? Você pode usar ele ou algum objeto leve que você tem em casa, um brinquedo, alguma coisa. E a gente chama isso de corrida contra o vento. Por quê? Você vai usar o vento, mas você não pode, você pode passar da linha, mas não pode passar muito. Se cair da mesa, a peça perde, ela não participa da contagem. Então, todas aquelas que passarem aqui, né, passou da linha, elas vão valer para contagem. Quem mais conseguir passar, num sopro só da bexiga, ou seja, só numa, a gente vai chamar aqui de um tiro ao vento, né? Aquele que conseguir passar primeiro, a maior quantidade de bolinhas, na verdade, de peças, na verdade, vai ganhar a gincana. A gente vai fazer uma rodada teste, até para não ter aquele desconforto ou o não entendimento. Você vai encher a bexiga igual a tia Camila fez aqui, tá vendo? Uma quantidade boa. Se encher muito, vai ser muito vento, então eu sugiro não encher bastante, tá? Ó, copiei a dela, né? Mais ou menos o tamanho. E aí ela vai ter um tiro só para fazer. Então ela vai dar uma rajada de vento única e as peças vão andar. Aquela que passar, a quantidade de passar mais vezes, aquele que conseguir fazer, ganha gincana. Vamos lá? E a distância você escolhe, ela só tem que ser daqui até lá na frente. Vamos lá. Você viu que a rodada teste não foi muito bem. Nenhuma das peças passaram. Então, qual é a sugestão que eu deixo para vocês? O vento, ok, mas se você quiser direcionar em algumas peças específicas é mais fácil, ou fazer de uma vez só, mas saiba que algumas delas podem cair. Quer ver? Vamos ver o que eu consigo agora. Viram? Ele treinou várias vezes, tá, gente? Treinou um monte em casa. Eu não treinei. Então aqui no caso, se fosse valendo, eu teria ganhado por uma pecinha que passou. Então o que é importante aqui? Concentração,
estratégia com vento. Treino também, né? Pode fazer em casa e brincar várias vezes, tá bom? Chama papai, mamãe, todo mundo para jogar, tá? Então agora vamos fazer valendo. Vai lá, tia Camila, pro seu posto. Aqui eu coloquei uma distância razoável. Vou voltar um pouquinho, vai. Tá bom aqui? Então tá bom. Ela aceitou aqui. E aí nós vamos fazer uma rodada já valendo, tá? Então tem um tiro só para ela fazer. Vamos ver como ela consegue. Vai lá. Oh! Caíram 2 peças e ela conseguiu uma que passasse. Aqui a marcação da mesa que a gente fez. Um ponto pra mim. Aqui a marcação que a gente fez vale para você em casa também. O ideal não fazer muito no final da mesa, deixar uma distância aqui de 1 palmo mais ou menos, tá? Papai e mamãe. E aqui também uns 2 ou 3 palmos para trás e aí já começa a rodar. Vai, você agora. Sou eu? Então vamos lá. Lembrando que se houver empate, ela vem e volta para jogar com vocês novamente. Posso? Vai. Ah! Viram aí, crianças? Quase caiu da mesa, mas tá valendo, ó. Então, nesse caso, eu venci o jogo de hoje. Beleza? Tá bom, então. Vocês gostaram? Vou tirar aqui a mesa agora. Então, pratiquem em casa, é bem bacana. Opa. É uma gincana bem diferente. E vai fazer aí vocês se descontraírem um pouco, brincarem naquilo que a gente sempre fala, né? Quem ganhar ok, quem perder não chama, não fica tirando sarro, coisa assim. Vamos tentar de novo até todo mundo conseguir ganhar, certo? Esse é o nosso jeito de jogar aqui no lance. Certo, tia Camila? Então tá bom. Pega a Bíblia para mim, por favor. Agora eu queria pedir para vocês, crianças, sentarem um pouquinho. Obrigado. A gente está fazendo nesse novo formato, né, do lance. A gente está, mesmo na parte virtual, a gente nunca pode deixar de contar para vocês histórias, né? Nós tínhamos as nossas salas que as tias contavam as histórias, os flamas e os tochas decoravam os versículos e assim a gente ia conduzindo o nosso domingo. Então aqui também a nossa ideia é trazer para vocês cada vez mais a palavra de Deus. A gente, né, brinca, se distrai, dá uma alongada gostosa para o nosso dia, mas é importante também ouvir um pouco da palavra. Então, sempre é importante vocês fazerem isso em casa, né, com o papai, com a mamãe, até para aprendendo mais a palavra de Deus. Se você já ouviu a história e não entendeu, pede para o papai contar de novo. Nossos vídeos estão todos lá gravados na nossa página e acompanhem, depois vocês podem assistir também, tá bom? Então hoje eu vou falar com vocês sobre Isaías. Todo mundo deve conhecer Isaías, né? Isaías foi um profeta que viveu nos tempos antigos também. É um profeta que adorava muito a Deus, gostava muito de falar às pessoas sobre Deus. E a sua missão era, para aquele povo onde ele estava, naquele momento em Judá, fazer toda a disseminação, ou seja, toda a explicação do que era Deus e quem era Deus para aquele povo. Porque aquele povo pecava muito. E por mais que eles se arrependessem, eles pecavam de novo. Então, ou seja, não existia o verdadeiro arrependimento. Eles não entendiam o significado do pecado. E Isaías tentava sempre ajudá-los a vencerem isso. Isso é importante na nossa vida, ter como Deus nosso espelho, a nossa referência, né? Um exemplo para nós de coisas boas. Então, o levar boas notícias ao povo de Deus era a missão de Isaías e ele gostava de fazer isso, tá? E aí, eu vou ler para vocês um pouco aqui do que acontecia na história de Isaías quando ele vivia naqueles tempos. Ele tinha que dizer isso para todo aquele povo e ele viveu durante 4 reinados, ou seja, 4 reis diferentes. Então, o primeiro rei que Isaías teve na sua convivência foi o rei Uzias. Nós vamos falar aqui de 4 reis, tá? Marquem bem isso, 4 reis. Então, o primeiro foi o rei Uzias, que era um rei bom aos olhos de Deus, mas deixou o seu orgulho, ou seja, deixou a sua vontade ser maior aqui de Deus. Então ele achava que o que ele fazia era certo. Quando ele entendia que aquilo era contra o que Deus queria, porque Isaías pregava por isso, ele ia lá e colocava a sua vontade. Isso o pôs de uma forma muito ruim perante Deus, e Deus teve para ele um castigo que foi uma doença, essa doença chamada lepra. É uma doença que ela consome todo o nosso corpo e deixa algumas cicatrizes muito ruins e as pessoas se afastam da gente. Ou seja, Deus mostrou para Uzias que não era bom ele ser orgulhoso. E para nós também, né, crianças? Não é bom ser orgulhoso. Você ser, eu sei fazer mais que isso do que o meu amigo ou que o meu irmão.
então eu sou o melhor. Não, tenta ajudar ele a fazer tão bom quanto você, porque isso é uma coisa boa. Então Uzias teve esse castigo e com isso ele acabou morrendo, com essa doença, ele não se curou dessa doença, né? E aí o seu filho, que era Jotão, filho de Uzias, assumiu o trono. Ele ouvia a tudo que Isaías falava sobre Deus e isso o ajudou no seu reinado. E Jotão teve um reinado muito bom. Então Jotão não era orgulhoso como seu pai, não tinha aquelas vontades que só não agradavam a Deus, que agradavam a Deus e o agradavam também. E isso fez com que ele tivesse um reinado muito bom. Isso foi legal. Já o filho de Jotão, que foi o terceiro rei, assumiu o trono muito novo para aquele tempo, né? Com 20 anos de idade ele assumiu, e o nome dele era Acás. Então o terceiro rei, Acás, assumiu o trono com 20 anos, mas diferente de Jotão e Uzias, ele tinha um pouco da não aceitar as vontades de Deus, e ele adorava a ídolos ou estátuas, e adorava outros deuses que não fossem o nosso Deus. E isso perante os olhos de Deus não é muito bom, e não foi bom para ele também. Então, por não aprovar isso, Deus acabou que o levando muito cedo, e ele morreu com 35 anos, ou seja, ele ficou 15 anos no reinado. Então ele foi rei com 20 anos e com 35 ele morreu, porque ele não obedeceu a Deus, ele não obedeceu às vontades de Deus perante o povo, e o povo acabava seguindo o seu rei. Vocês sabem que naqueles tempos, tudo que o rei fazia era uma referência para o povo. E você, papai, mamãe que está ouvindo, é muito importante. O seu filho, os seus filhos, sempre vão seguir aquilo que você ensinar, seguir aquilo que você fizer, né, na sua vida. Então, importante sempre ensinar as coisas boas também, para que eles possam fazê-lo também. E importante informar o que é mal, né, o que não se pode fazer, tá bom? E aí, o quarto rei, no reinado daquele povoado onde o profeta morava, foi o rei Ezequias. E o rei Ezequias, ele também, assim como um dos anteriores reis, que foi Jotão, ele honrou a Deus, pois ele era contra os ídolos do seu pai Acás e destruiu todos, ou seja, além de ser contra, ele destruiu aquilo para que ninguém mais fosse. Tá? E certa vez, quando Judá ia ser atacado por um exército, Ezequias sabia que aquele exército que estava vindo atacar o povoado era maior que o seu exército. E o que Ezequias fez? O que vocês acham que ele fez, crianças? Ele chamou Isaías para orar junto com ele e orar por aquele povo e por aquele exército. E sabe o que aconteceu? Quando chegou o exército para atacar a cidade, simplesmente não houve guerra, não houve luta. O exército virou as costas e foi embora. Por um motivo que não é citado na nossa história, mas a gente sabe que é o poder de Deus. Esse é o poder daquele que confia, daquele que acredita. Porque o próprio rei acreditava que aquele exército ia vencê-lo. Mas ele confiou na palavra de Deus, aquilo que Isaías pregava, e pediu para que Isaías orasse com ele e para ele também e o exército. E Deus ajudou. Então, qual é a conclusão que a gente tem dessa história? Dos 4 reinados, todos aqueles que faziam as coisas boas e levavam as boas notícias além de Isaías para o povo, tiveram um reinado muito bom, né? Tivemos 2 exemplos ruins e 2 exemplos bons. Então, nesses 4 reinados aí, onde o profeta Isaías atuou. Então, o que a gente tem que ter como mensagem aqui para vocês hoje a gente tem que levar a palavra de Deus às outras pessoas, sempre. Porque tudo o que Isaías falou sobre Jesus, ou sobre Deus naquela época, era verdade. E ele profetizou para aquele povo que Jesus ia chegar e que ia fazer tudo o que fosse feito, ia se crucificar pelos nossos pecados, ia morrer por nós na cruz. Isaías falou isso àquele povo, e aquele povo parte acreditou e parte não acreditou. E você acredita que Jesus realmente nos salvou na cruz? Hoje é um domingo especial, né? É um domingo onde a gente tem que celebrar a Páscoa, tem que lembrar desses momentos e saber que Jesus se sacrificou por nós, porque foi isso que ele fez. Deus o mandou para o mundo para isso, né? E aqui a gente tem exemplos de pessoas que ouviram ao mensageiro, que era Isaías, o profeta, e isso, para aqueles que ouviram da parte boa, tiveram coisas boas. Então, vou pedir para você, criança, que sempre leve essa mensagem, você que está aqui no ANSI, as crianças que estão no Jardim Kids e nos outros ministérios que nós temos aqui na igreja, sempre levem as boas novas e as boas notícias de Deus, porque é isso que vai nos ajudar e ajudar a cada vez mais
levar notícia boa para esse mundo que a gente está vivendo. Apesar de tudo que a gente está vivendo, a gente tem que lembrar que lá em cima tem sempre alguém olhando por nós, mas está aqui dentro também do nosso coração. Basta a gente orar e pensar sempre nele com muita fé, tá bom? Então, era isso que eu queria dividir com vocês hoje. Eu queria deixar aqui para vocês se eu posso contar com você aí de casa para levar essa mensagem para os demais. Posso? Muito bom, tá? Então, essa foi a nossa história de hoje. Queria que você depois ouvisse novamente, repetisse para aqueles que você ama e pudesse levar um pouco dessa mensagem de Deus para todos, tá bom? Vou convidar a tia Camila aqui para a gente encerrar o nosso dia de hoje. Antes, nós temos que dançar e louvar a Deus. Acho que alguém em casa lembrou, né? Então a gente vai colocar aqui a música, vamos para a nossa tecnologia. Estão preparados aí para dar uma dançada e ouvir um pouco da palavra? Vamos lá? Então vamos lá, todo mundo em casa com a gente. Essa aqui vocês conhecem, hein? Nesse momento que a gente vive aqui um pouco mais em casa e tudo mais, a gente quis levar isso para vocês, tá bom? Queria que vocês fechassem os olhinhos para a gente agradecer pelo dia de hoje e encerrar aqui o nosso antes, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado por estes momentos, Pai, que podemos aqui levar a Tua palavra, a Tua mensagem e também levar um pouco de diversão e alegria para cada um de todos vocês. Obrigado, Senhor, por esse momento. Peço, Pai, pelas famílias, pelas pessoas que estão doentes ou enfermas, que o Senhor possa estar com eles, que essa mensagem também possa ajudá-los a entender um pouco mais a Tua palavra, dos momentos
em que a nossa história aqui trouxe como lição para as nossas vidas, Senhor. Abençoe este domingo, Pai, as nossas semanas e todos nós, em nome de Jesus, Pai, te peço e agradeço. Amém. Amém. E hoje, só para lembrar de novo, hoje é um domingo super especial. A gente tem que lembrar que Jesus ressuscitou e Ele vive e a gente pode confiar nele sempre. Hoje, maior lembrança é que Jesus ressuscitou e Ele vive. Amém. Muito bom, Graças crianças. a Um Deus. beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.